Boa noite, amados e queridos. Chamo o pastor Guaraci Andrade Jesus. Estou aqui na cidade de Boquim, Sergipe, na Igreja Batista Fundamental. Nós estamos anunciando a palavra de Deus constantemente para poder proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo. E esta noite eu quero fazer uma mensagem destinada a você. E quero ler esta noite no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8 e versículo número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendes, e vedes em verdade, mas não percebereis. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, obrigado por ser um Deus glorioso, um Deus que nos dá visão, um Deus que transforma e salva o pecador. Pai, que pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar nos usando aqui esta noite para falar os nossos corações, Senhor. Ó Deus glorioso, que as palavras que serão proferidas não venham a ser minha, mas ser do Senhor. Entregamos, Pai, tudo em tuas santas mãos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muitas pessoas não têm a concepção de quem é Jesus, de quem é realmente Deus, não tem uma visão certa de Deus. Nesse momento tão angustiante que assola a humanidade, e muitos não sabem quem é Deus. Então, essa palavra do Senhor, no livro de Isaías, a visão que esse profeta Isaías teve com relação a Deus é maravilhoso, é formidável, para que nós possamos entender realmente quem ele é. Isaías era um jovem que Deus chamou para um serviço como profeta. Mas antes de chamar, Deus quis que Isaías visse uma visão. E quando Deus toca em nossos corações para fazer algo profundo para Ele, um serviço maravilhoso que Deus tem chamado, Deus nos dá uma visão. Eu não sei quando Deus me deu a visão, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo como o seu Salvador, como Salvador da minha vida, Ele me deu uma visão para que pudesse ser um vaso usado para alcançar os perdidos para Cristo. Então essa mesma visão que todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo como Salvador da sua vida deve ter. Uma visão certa, uma visão de Deus, de proclamar a obra dele a toda criatura. Então Isaías viu a gloriosa mão de Deus. Então, quem verdadeiramente Isaías viu? Uma boa pergunta. Vai comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Quem verdadeiramente Isaías viu? O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, diz assim: e Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Jesus Cristo especificamente viu Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo falou ao coração de Isaías. Jesus deu a visão a Isaías das coisas tremendas da glória do Santo Deus. Essa visão que Isaías teve, que é essa mesma visão que todo cristão remidos pelo sangue de Jesus Cristo deve ter, ou a visão certa, a visão de Jesus, para anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Isaías viu Jesus. E podemos dizer, algumas palavras, algumas visão que Isaías teve, foi uma visão concernente ao trono de Deus e à sua glória. Quais visões foram essas? Esta noite, com a ajuda de Deus, vamos ver as visões certas de Deus
para com seu povo. A visão certa que você e eu temos de ter com relação à obra do Santo Deus. Que visão é essa, pastor, que o senhor se refere? Primeiramente, eu falei que Isaías viu Jesus Cristo. O que Isaías realmente ele viu? A posição do Senhor assentado sobre os altos e sublimes trono. Ele viu a pureza do Senhor. O Senhor Deus é puro. O Senhor Deus é santo. Não há outro santo além do Senhor Jesus Cristo. Ele viu o poder do Senhor Jesus Cristo. Isaías 6:4. Em Isaías 6:4, ele fala claramente sobre isso. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amado, Jesus Cristo, ele viu o poder de Deus, as bases do limiar, que moveram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele viu e começou a compreender a grande verdade que Deus deu para ele. Isaías também nunca se esqueceu do que viu. Essa visão de Deus para conservar o que profetizou. No capítulo 26 do nosso texto, quando os problemas vierem, nós temos que entender quem Deus é, quem deu essa visão para nós. E se conta, meus amados irmãos, no capítulo 26, versículo 3, do nosso texto, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Versículo 3. Ele diz assim a palavra do Santo Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías tinha plena certeza, aquele que deu a visão a ele, aquele que ele viu aquela visão, era todo poderoso para conservar a sua vida. Jesus Cristo conserva nossas vidas, conserva a sua vida, para que cada dia você possa proclamar e anunciar o evangelho da salvação a todos os homens, a todos os povos, ou seja, a todos os perdidos que necessitam de Jesus como Salvador da sua vida. Ele diz no versículo 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A nossa mente deve estar firme em Jesus. A mente de Isaías estava firme em Jesus, estava firme em Deus para conservar a sua vida até aquele glorioso dia final. Quando as angústias vierem abater a vida de Isaías, o desânimo, as angústias que viriam abater durante o seu ministério, ele nunca deveria esquecer aquele que deu a visão para ele, é aquele que iria conservar e preservar a sua vida em toda a trajetória, ou seja, todas as etapas da sua vida. Deus te conserva, meu amado irmão, minha amada irmã. Amém? Deus nos conserva. A nossa mente tem que estar focada em Jesus, não deve ser focada em homens, não deve estar focada em momentos, acontecimentos. Nossa mente tem que estar focada no Senhor Jesus Cristo, pois Ele que nos dá a visão, amém? A visão gloriosa. E isso que Isaías deveria reger e dominar o seu ministério. E essa visão que você e eu devemos ter perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão certa de Deus, que Deus é o que nos chamou e é todo poderoso para preservar a nossa vida até a nossa partida aqui deste mundo, pois a nossa casa não é aqui terrestre, ou seja, não é uma casa terrestre, mas é uma casa celestial, que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Ele viu
esta visão. Ele tinha que focar a sua mente. A nossa visão de Deus é imprescindível para que nós possamos ter vitória nas dificuldades que nesta vida. E creio que você recebe, né, essa palavra de Isaías para que possamos realmente aquecer os nossos corações, para viver uma vida cristã constante, com todo vigor, com todo entendimento, discernimento e sabedoria espiritual. Uma visão certa de Deus, o que somos, o que fazemos, como oramos, como servimos e como evangelizamos, tudo aquele que, como nós vemos, isto é nossa visão de Deus. É por isso que a visão de Deus é tão importante, amados, tão importante, que muitos tiram a sua visão de Deus e de seus feitos, e muitas vezes caem e se distancia de Deus, fica distante de Deus. Mas em nome de Jesus, eu oro por sua vida e oro também pela minha vida, para que nossos olhos nunca se afastem da presença de Deus, essa visão que nós temos de Deus. Isaías tinha que trilhar o seu ministério com essa perspectiva, com essa visão de não tirar os seus olhos do Senhor. Se tirar os olhos do Senhor, certamente nós não vamos progredir. Vamos ser derrotados pelo inimigo. Mas se nós, com a sabedoria de Deus, com todo o entendimento e o poder do Espírito Santo, nós vamos ir adiante. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é o Deus da visão. A visão de Deus, a visão certa, que vai preservar a nossa mente. Nosso foco tem que estar naquele que fez os céus e a terra. Agora, Isaías viu uma visão de três grandes verdades que Deus deu, né, sobre Deus. Essas três verdades é a base, o alicerce para todo o serviço cristão. A visão, três visões, é a base que nos fortalece. A primeira visão é o Deus é soberano. Deus é um Deus soberano. É compreender e crer a grande verdade da soberania de Deus é algo maravilhoso, que podemos ter a certeza que Deus é todo poderoso, a sua grandeza, a sua majestade enche a terra, enche os céus, e é todo poderoso para nos guardar até aquele glorioso dia. Quando nós vemos realmente e cremos que Deus é soberano, está em completo controle de todas as circunstâncias, independentemente dos acontecimentos, independentemente das circunstâncias oriundas aqui desta vida, que acontece na sua vida e na minha vida, Deus está no controle. Deus não está distante, Deus é um Deus de perto. Ele prometeu: nunca te deixarei, não te desampararei. Deus está conosco para nós irmos anunciar o Evangelho a toda criatura, de levar as boas novas aos perdidos. Deus concede essa visão a todos aqueles que eu amo, e Deus é sábio. A sabedoria de Deus é intimamente ligada à sua soberania. Deus é sábio e o plano dele na sua e na minha vida são sempre maravilhosos. Deus enviou ali o seu servo Isaías, e apesar da dificuldade, ele tinha que viver uma vida dependente exclusivamente em Deus. Deus que ele permitiu que muitas coisas acontecessem para que o seu servo pudesse confiar nele. Ele fala: não vai te deixar, não vai te desamparar, mas ele fala que posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas cooperam daquele que ama a Deus e daquele que são chamados segundo o seu decreto. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece conosco aqui nesta vida, mas Deus está mais adiante. Deus está à frente de nós. Nós devemos confiar absolutamente em Deus, que ressuscita os mortos, e o que nos deu a visão, e que nos dá a nossa mente, que firma nossos pensamentos para viver uma vida voltada para Ele. Deus é soberano, e Deus também é um Pai
amado, é um Pai celestial. É imprescindível ser equilibrado em nosso pensamento, em nossa visão de Deus. Nós podemos ver bom exemplo, equilíbrio, né? Que nós devemos realmente ter. Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós venhamos a confiar nele. O Pai nunca desiste de seu filho. O Pai nunca vai abandonar o seu filho. Ele vai sempre estar ao lado do seu filho. Se ele deu a visão, se ele trilha nossos pensamentos, que Deus é soberano, ele é um Deus Pai e amoroso para poder guiar os nossos passos e os nossos caminhos. Muitas vezes não compreendemos, mas a visão certa que devemos ter, a visão que o apóstolo Paulo também teve sobre Jesus. O apóstolo Paulo foi convertido na estrada de Damasco e ele viu ao Senhor. O primeiro passo foi da conversão, e no chamado de Paulo foi uma visão que ele teve de Jesus. Ele teve uma visão indo para o caminho de Damasco, estava em busca para colocar os cristãos serem presos nos cárceres. Mas Jesus Cristo encontrou o apóstolo Paulo e deu a visão certa para ele. Deus direciona os seus servos. Aqueles que não têm essa visão, peça a Deus para ele dar. E Deus com certeza vai abençoar e vai nos dar a visão certa que nós devemos fazer, que devemos realmente trilhar para a sua santa obra, para que o nome dele seja honrado e glorificado. O apóstolo Paulo teve essa visão. Precisamos sempre relembrar que não se trata de uma experiência física, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós e abre nossos olhos para que nós possamos ficar sempre com Ele. Ele nos conforta e nos consola. Devemos orar e pedir a Deus para mostrar em si mesmo mais e mais, através da palavra de Deus, essa visão. Porque não começar hoje a viver essa experiência com Deus e descubra que Deus se importa conosco, então continue cada dia mais, clamamos ao Senhor. Precisamos relembrar o chamado de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador na sua vida. Nós temos que pedir a Deus que nós retornamos ao primeiro amor, para que nós possamos cada dia mais ardentemente anunciar as boas novas aos perdidos. Volte comigo em Isaías, capítulo 6, o nosso texto que nós iniciamos. Isaías teve essa revelação de Deus. Precisamos relembrar que estamos falando, né, de um processo gradual de Deus, que começa através dessa visão tão maravilhosa que Deus dá para mim e dá para você. E todos aqueles que estão dispostos a abrir seus corações para Jesus e confiar nele. Agora, a visão certa de Deus. Não uma visão de homens, mas uma visão que Deus espera que todos os servos venham ter com ele. Capítulo 6 do nosso livro de Isaías. Ele teve essa visão de Deus. Capítulo 6, versículo 12, o serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, o Shekinah de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu espero que eu e você, cada um de nós, que serve a Deus com Todo-Poderoso e que quer realmente a sua presença em nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, possamos orar, clamar ao Senhor Jesus, Todo-Poderoso, para que Ele possa encher os nossos corações, para que nossos corações sejam ardentemente dominados, impactados com essa presença do poder do Espírito Santo de Deus. Isaías viu Jesus. Essa visão tão gloriosa. Quem você está vendo? Qual visão você tem para essas almas perdidas? Qual visão, meu amado e minha amada, você está tendo com relação à obra tão gloriosa que Deus deixou para você? Isaías viu Jesus. Você deve ver Jesus. Primeiramente, para começar a obra de Deus.
A palavra de Deus tem que te dominar. Uma visão certa. A visão focada em Jesus. Que Deus nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, ter a visão certa. Deus é soberano, Deus é nosso Pai. O apóstolo Paulo teve essa visão indo para Damasco. Começou seu ministério, pregando, anunciando, primeiramente com essa visão. Qual visão você está tendo para proclamar o Evangelho de Deus aos perdidos? Ele morreu por nossos pecados. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que nós possamos ter uma vida digna aos seus olhos e glorificar o seu bendito nome. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, que essa palavra possa estar queimando em nossos corações, para que possamos, ó Pai, ter uma visão certa, uma visão de Deus, para proclamar e anunciar a tua palavra aos perdidos, Pai. Ó Deus, eu peço, Senhor, por cada um que está me ouvindo esta noite, que o Senhor possa estar falando profundamente aos seus corações, para ter uma visão certa, uma visão de Deus, uma visão de Jesus, ó Pai, para anunciar as boas novas perdidos. Eu entrego, Pai, todas as petições em tuas santas mãos e te agradecemos em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos abundantemente e tenham uma abençoada semana em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.